Aqui está a adaptação da história para o cenário brasileiro, mantendo rigorosamente a mesma extensão, tom, estrutura e núcleo emocional do original. Todos os elementos culturais, legais e geográficos foram adaptados para o Brasil, e conforme solicitado, os nomes escolhidos para os protagonistas não são nomes comuns no Brasil de hoje. Meu nome é Leona Vilar. Tenho 34 anos. Voltando para casa para as festas de fim de ano, encontrei minha avó sozinha no chão congelante. Meus pais estavam aproveitando a vida em Angra dos Reis com minha irmã. A mensagem de texto da minha mãe cortou como uma faca. Não nos incomode. Enrolei o corpo frágil dela no meu casaco e a carreguei para fora sem dizer uma palavra. Eles sempre me trataram como lixo. Apenas a cozinheira da família. A serva patética e descartável que servia os pratos, enquanto minha irmã era a filha de ouro de quem eles se gabavam. O pote da minha avó estava completamente vazio em uma geladeira abarrotada de picanha e vinhos para o feriado perfeito deles. 3 dias depois, eles voltaram para uma casa mortalmente silenciosa e encontraram o quarto da vovó completamente vazio, exceto pelo cartão do meu advogado em cima do balcão da cozinha. Minha mãe leu o nome e soltou um grito estridente. E isso era apenas o começo. Se você ficar comigo até o fim, entenderá exatamente por que ela gritou e por que eu nunca levantei a voz nenhuma vez. Mas para entender aquele grito, você precisa voltar para a tarde. Girei a chave naquela porta. Era 23 de dezembro. Eu havia dirigido 3 horas com uma caixa térmica no banco de trás. Manteiga de garrafa da boa, ossos para o caldo, a canja que minha avó pedia todo final de ano da minha vida. Eu sou cozinheira. É a única coisa para a qual minha família concordava que eu servia. E até isso, eles diziam como se fosse um insulto. A Leona está trazendo a comida. Minha mãe anunciava na porta. O jeito que você diria que o buffet havia chegado. Não uma, neta, um serviço. Eu já tinha parado de esperar que eles vissem de outra forma há muito tempo. Você aprende, em uma família como a minha, a buscar o seu valor nos lugares onde ele é realmente desejado. E o lugar onde o meu era desejado era uma cadeira ao lado de uma velha senhora que achava que a minha comida era a coisa mais refinada do mundo. Então eu dirigia 3 horas várias vezes por mês, durante anos, por ela. Nunca por eles. A luz da varanda estava apagada. Essa foi a primeira coisa errada. Zuleika nunca deixava a varanda no escuro. Ela dizia que uma varanda escura avisava a rua que não havia ninguém em casa. Eu bati. Nada. Eu mesma abri a porta. A casa estava gelada. Daquele jeito que uma casa fica quando o ar-condicionado central é deixado no máximo por mais de um dia. Não fresquinha, mas fria com intenção. Minha respiração falhou um pouco no corredor da entrada e eu chamei do jeito que sempre fazia. Vó, é a Leona. Eu trouxe a manteiga boa. O silêncio que retornou não era o silêncio de uma casa vazia. Era mais pesado do que isso. Eu soube a diferença antes que pudesse explicar o porquê. Coloquei a caixa térmica no chão. Havia uma pilha de correspondências na mesa da cozinha e debaixo dela a ponta de algo branco. Um cartão virado para baixo. Eu não o peguei. Eu me lembraria daquele cartão mais tarde e me odiaria por ter passado direto por ele. Mas, naquele momento, algo me puxou em direção à sala de estar. E foi lá que eu a encontrei. Minha avó estava no chão. O tempo fez uma coisa estranha. Ele se esticou. Lembro-me do padrão exato do tapete. O jeito que o cardigã dela havia subido. Uma pantufa faltando. Ela estava de lado, perto da saída de ar gelado, e era tão pequena. Zuleika nunca tinha sido pequena. Zuleika preenchia os cômodos. Eu já estava de joelhos antes de decidir me ajoelhar. Eu te peguei. Não fale. Só me deixe olhar para você. Os lábios dela estavam rachados e brancos nos cantos. A pele nas costas da sua mão. Quando eu a belisquei, levantou-se como uma pequena tenda e ficou lá. Desidratação. O tipo que você aprende a ler quando passa anos alimentando pessoas que não conseguem se alimentar sozinhas. O pulso dela estava rápido e fraco sob os meus dedos.
Os olhos dela me encontraram, nadaram, me encontraram de novo. Leona, ela disse. Saiu com o som de papel amassado. Eu estou aqui. Estou bem aqui. Os dedos dela se curvaram na minha manga e seguraram. Não um puxão, mas um, pequeno e exausto, agarrar-se, como se ela estivesse esperando, e finalmente tivesse recebido permissão para parar. Ela estava usando sua blusa de domingo, a lilás, e me levou um segundo, ajoelhada ali, para entender o que aquilo significava, que aquela era a blusa que ela estava usando na última vez que alguém se deu ao trabalho de vesti-la, e isso tinha sido há dias. Ela esteve neste chão, ou perto dele, por mais tempo do que uma pessoa deveria ficar, sozinha. Havia um copo na mesinha lateral, tombado de lado, uma marca seca em forma de anel onde antes havia água e depois não havia mais. Ela tinha tentado alcançá-lo. Em algum momento, minha avó tentou cuidar de si mesma da mesma forma que cuidou de todos nós por 60 anos, e não conseguiu, e ninguém veio. Eu já cozinhei para pessoas doentes, para idosos, para pessoas que estavam morrendo, e não queriam que ninguém fizesse alarde. Eu sei como um corpo fica quando está silenciosamente definhando. Conheço isso melhor do que quase qualquer outra coisa neste mundo. E eu me ajoelhei ali no tapete da minha avó e li cada sinal nela, do jeito que eu leria uma comanda numa noite movimentada, rápida e certa, e cada um deles dizia a mesma coisa. E a coisa era que ela havia sido abandonada. Não me permiti sentir isso ainda. Não havia espaço. Sentir aquilo teria sido um tipo de luxo. E luxos são para pessoas que não estão segurando a cabeça de Tessu, alguém fora de um chão gelado. Eu precisava colocar água nela, devagar, e precisava saber o quão ruim estava. Então, me forcei a levantar e fui para a cozinha. Abri a geladeira para encontrar algo que ela conseguisse manter no estômago. Estava cheia. Picanha, 2 peças, com alto grau de marmoreio e caras. Ainda na bandeja de isopor com a etiqueta de preço, uma garrafa de vinho branco, uma segunda, uma peça de queijo brie, potezinhos com as azeitonas chilenas que minha mãe gostava, comida de fim de ano, risada irônica. Angra dos Reis voltaria para essa comida. Uma geladeira abastecida para pessoas que importavam. E na segunda prateleira, empurrado para o fundo, um pote de plástico transparente, uma tira de fita crepe na tampa. E na fita, uma palavra com a caligrafia da minha mãe. Mãe. Eu o peguei. Estava vazio. Não vazio de ter sido comido, lavado, enxaguado, seco e colocado de volta, como algo devolvido a uma prateleira para esperar por um uso que nunca viria. Quero que você sente com isso por um segundo, porque levei semanas para entender toda a crueldade disso. Você não escreve um nome em um pote e o deixa vazio por acidente. Para rotular aquela tampa, mãe, você teve que pensar nela, especificamente nela, enquanto guardava as compras de fim de ano de todo o resto do pessoal naquela geladeira. E então você teve que decidir que aquele com o nome dela ficaria vazio. Essa foi uma escolha que alguém fez com o nome dela ali bem embaixo da caneta. Fiquei ali segurando aquilo em uma geladeira cheia de comida para todo mundo, importava. E algo no meu peito ficou muito quieto e muito frio. Não barulhento, o oposto de barulhento. Já notei que os piores sentimentos da minha vida nunca, nem uma vez sequer, foram barulhentos. Meu telefone vibrou no bolso. Eu tinha mandado uma mensagem para minha mãe quando estava de joelhos na sala, com uma mão, enquanto a outra segurava a nuca de Zuleika. Mãe, a avó está no chão. Ela está severamente desidratada. Há quanto tempo ela está sozinha? Me liga. A resposta demorou 20 minutos. 20 minutos. Enquanto eu conseguia passar alguns goles de água pelos lábios da minha avó e contava suas respirações. Quando chegou, foram 4 linhas em uma tela que iluminou a cozinha mal iluminada. Estamos em Angra até o dia 26. Evandra reservou há meses. Ela faz isso para chamar atenção. Leona, não nos incomode. Eu li 2 vezes. A tela refletiu na janela escura
e além do meu próprio rosto, eu podia ver o pote vazio ainda no balcão onde eu o havia deixado. Eu liguei para ela. Tocou 4 vezes e caiu na caixa postal. A voz de secretária executiva dela me dizendo para deixar um recado. Eu não deixei. Coloquei o telefone com a tela para baixo no balcão e não o peguei de novo. Certos silêncios respondem à pergunta por você. Eu tinha minha resposta. Parei de perguntar. Voltei para a minha avó e tomei uma decisão com as mãos antes de tomar com a cabeça. Eu não ia deixar lá naquela casa. Entendo agora que esta foi a primeira escolha real que fiz em toda a minha vida, que me colocou diretamente contra a minha família. Por 34 anos, eu absorvi, acomodei, amenizei as coisas, me fiz pequena o suficiente para caber nas lacunas que eles deixavam para mim, e, ajoelhada naquele chão gelado, senti tudo isso simplesmente parar. Não com raiva, mas em algo mais silencioso e muito mais permanente. O que quer que essa família fosse, o que quer que eles tivessem decidido, eu a estava tirando de lá. Aquela não era mais uma pergunta que eu ia pedir permissão a ninguém para responder. Tirei meu casaco, aquele grosso, ainda carregando o cheiro da cozinha de onde eu tinha dirigido, cebola e folha de louro no tecido, e o enrolei nos ombros dela, nos braços, enfiei por baixo dela como uma tipóia. Ela quase não pesava nada. Esse é o detalhe que o meu corpo não consegue esquecer. Já carreguei sacos de farinha que lutaram contra mim com mais força do que minha avó lutou. Nós não. Vamos ficar aqui? Eu disse a ela. Você vem comigo. Ela não discutiu. Ela virou o rosto para o meu ombro. Eu a carreguei para o frio da noite, descendo os degraus escuros da varanda até o meu carro. Prendi o cinto de segurança dela no banco do passageiro do jeito que você prenderia uma criança, tendo cuidado com a tira transversal na clavícula dela. E foi aí que eu vi. Ao estender a mão para travar a fivela, a manga do meu casaco escorregou do pulso dela, e na pele fina havia marcas. 4 delas em fileira e uma do outro lado. O formato que sua mão faz quando agarra algo com muita força e esse algo não quer ser agarrado. Impressões digitais. Eu fechei a porta com muita delicadeza. Dei a volta até o lado do motorista. Sentei e coloquei as 2 mãos no volante. E por uns 3 segundos eu não dirigi para lugar nenhum. Então eu dirigi. O pronto-socorro àquela hora, 2 noites antes do Natal, estava meio vazio, excessivamente iluminado. Passei tudo para eles na voz plana e rápida que uso em uma noite ruim no restaurante quando entrar em pânico, só faria a comida atrasar. Ela tem 86 anos. Perdeu uns 10 quilos desde o verão. Turgor da pele reduzido. Mucosas ressecadas. Ela está taquicárdica. Ela não estava comendo. Alguém não a estava alimentando. A enfermeira da triagem tirou os olhos da tela e algo mudou no rosto dela. O jeito que as pessoas olham para uma cozinheira quando a cozinheira acaba sabendo as palavras certas. As pessoas esperam um certo tipo de vocabulário de uma mulher usando tamancos de cozinha e com caldo incrustado sob as unhas. Elas não esperam taquicárdica. Elas não esperam turgor reduzido. Vi ela recalcular quem eu era, e então ela começou a se mover mais rápido, e isso era tudo o que eu queria. Eu não precisava que ela me respeitasse. Eu precisava que ela se apressasse. Eles colocaram um acesso, colocaram um soro para correr. Eles a levaram de maca e eu caminhei ao lado da cama com a mão na grade, porque os olhos de Zuleika não paravam de me procurar. E enquanto ela estivesse me procurando, eu garantiria que ela me encontrasse. Uma enfermeira estava cortando a blusa lilás do ombro dela para colocar os eletrodos. Ela fez uma pausa sobre o pulso de Zuleika, sobre as marcas, e não fez muito alarde. Apenas perguntou baixinho sem anotar ainda. E os hematomas no pulso dela. Você sabe como isso aconteceu? Não, eu disse. Eu acabei de encontrá-la. Era a verdade, mas soou errado, porque eu estava começando a entender que eu acabei de encontrá-la. Era uma frase que deveria pertencer a um estranho, não à família. Eles me pediram para assinar os formulários de consentimento, e eu os assinei na única caixa que achei que tinha o direito de assinar. Neta, não me ocorreu.
Perguntar se eu era algo mais do que isso. Por que ocorreria? Eu era aquela para quem ninguém ligava. Passei minha vida inteira sendo a última a saber das coisas nessa família, e não tinha motivo, em pé sob aquelas luzes brancas com uma caneta na mão, para achar que isso fosse diferente. Eu descobriria 2 dias depois que era. Mas isso é me adiantar na história. Os exames de sangue voltaram enquanto os monitores apitavam a prova constante de que ela ainda estava aqui. Uma médica entrou. Dra. Munhoz, crachá pendurado, mãos cuidadosas, com aquele tipo de cansaço que vem de se importar de propósito. Ela leu a tela e depois leu a mim. A albumina dela está em 2, 1. Ela disse: "Você sabe o que isso me diz?" "Proteína." Eu respondi. "Longo prazo. Não é só uma semana ruim." Ela abaixou o tablet. "Isso são meses, Sirta. Vilar. Um corpo não chega a este ponto em poucos dias. Alguém tem deixado isso acontecer por muito tempo." Ela deixou a informação pousar suavemente. "Do jeito que você pousa uma panela quente para que ela não faça barulho. Quem está cuidando dela?" Abri a boca para dizer à filha dela. Minha mãe, a mulher cuja caligrafia estava num pote vazio. E parei porque a resposta honesta e a resposta oficial tinham acabado de se dividir em 2 coisas diferentes, e eu ainda não sabia qual delas eu tinha permissão para dizer em voz alta. "Eu já não tenho certeza", eu disse. "Adra." Munhoz olhou para mim por um momento a mais do que a pergunta exigia. Então assentiu uma vez, como uma mulher arquivando algo, e fez uma anotação. Às 3 da manhã, eles estabilizaram Zuleika, e ela estava dormindo, e eu estava sentada sob a luz alaranjada do corredor, em uma cadeira que queria que eu fosse embora. Eu já tinha parado de ligar para os meus pais. Liguei uma vez no carro, e foi só isso. As pessoas acham que a parte difícil é a briga aos gritos. Não é. A parte difícil é o momento em que você entende que não há ninguém do outro lado para quem gritar. Que você vem gerenciando as emergências dessa família sozinha há tanto tempo que o silêncio na linha é apenas o som de algo que você já sabia. Então, eu fiquei sentada. Eu não chorei. Observei o relógio na parede pular, de 3 para 3:1, e me permiti estar cansada de um jeito que não tinha mitaf, permitido desde que girei a chave naquela porta. E no silêncio a velha matemática mental rodou sozinha, do jeito que sempre fazia quando eu estava cansada demais para impedi-la. Pensei em cada vez em que eu fui a encarregada de dirigir até lá. Cada aniversário em que eu cozinhei, enquanto Evandra chegava tarde, ia embora cedo, e era elogiada por ambos. Cada emergência familiar que, de alguma forma, se tornava minha para resolver, enquanto todo o resto ficava confortável. Eu tinha dito a mim mesma por anos que esse era apenas o meu papel, que algumas pessoas são as que aparecem para ajudar e algumas pessoas são as que são celebradas, e que não adiantava ser amarga sobre qual papel era o seu. Mas, sentada naquela luz alaranjada, finalmente entendi algo que eu tinha sido muito bem treinada para não ver. Não era que eu tinha recebido a parte menor. Era que eles precisavam de alguém a quem dar essa parte. Uma família como a minha funciona tendo uma pessoa que você pode ignorar. Uma pessoa cujo amor você pode gastar livremente porque tem certeza de que ela nunca vai parar de dar. Eu tinha sido essa pessoa a minha vida inteira, e a conta disso estava deitada em uma cama de hospital a 6 metros de distância, com 86 anos e reduzida a pele e osso. Um vulto desceu o corredor em minha direção, e por um estúpido e esperançoso segundo, meu corpo pensou que era família. Não era. Era a enfermeira da noite, mais velha, de sapatos macios, do tipo que já viu todas as versões deste corredor. Ela não perguntou como eu estava aguentando. Ela fez algo melhor. Colocou um copo de papel com café no braço da minha cadeira, quentinho, e entrou no quarto de Zuleika. E eu assisti pelo vidro enquanto ela puxava um segundo cobertor sobre os ombros da minha avó, o ajeitava, levantava a cabeça dela para acomodar o travesseiro e alisava o cabelo do rosto dela. Coisas pequenas, as coisas que você faz por alguém que é seu. Quando ela saiu, parou ao meu lado. "Você a trouxe a tempo", ela disse. "Nem todo mundo consegue." Eu segurei o copo
quente, e não consegui responder por um segundo. Havia um cartão no bolso do casaco dela, a enfermeira acrescentou, já seguindo para o próximo quarto. Um advogado caiu quando penduramos o casaco. Deixei na mesinha ao lado da cama, para você, um cartão de advogado no bolso da minha avó. Pensei na ponta branca debaixo da correspondência na mesa da cozinha, a coisa pela qual eu tinha passado reto. Não, fui olhar ainda. Ainda não. Perto do amanhecer, Zuleika emergiu, abriu os olhos e rastreou o teto, depois a janela ficando cinza, depois a mim, mais clara do que antes. O soro tinha feito seu trabalho lento. Eu tinha trazido uma garrafa térmica da caixa no meu carro. A canja ainda estava quente o suficiente. Eu a tinha feito 2 dias atrás na minha própria cozinha, sem saber. Levei uma colherada aos lábios dela e ela aceitou, engoliu e um pouco de cor voltou para ela como uma chama se estabilizando. Ela olhou para mim. Ela me conhecia completamente. Leona, ela disse, você veio. A voz dela ainda era fina, mas era dela. Tenho gosto da sua casa. Eu tive que olhar para o chão por um momento. Então dei a ela outra, colherada e outra, devagar. Do jeito que você alimenta alguém que pretende manter vivo. No fim do corredor, eu sabia que havia um prontuário com a anotação cuidadosa de uma médica nele, e uma pergunta que eu ainda não sabia responder. Por que eu era a única ali? Eu não tinha a resposta, mas o cartão no bolso do casaco dela tinha. Pela manhã, li o nome no cartão. Vila Nova Advocacia para Idosos. Não era uma imobiliária. Não era o tipo de advogado que eu meio que presumi que a família contrata para vender a casa com uma senhora velha dentro. Direito do idoso. O tipo de advogado que uma pessoa procura silenciosamente, por conta própria, quando decide proteger algo. Fui para o corredor e liguei para o número. Um homem atendeu pessoalmente, sem secretária, tão cedo quanto era. O senhor não me conhece, eu disse. Meu nome é Leona Vilar. O senhor tem um cartão que estava no casaco da minha avó, Zuleika Vilar. Houve uma pausa na linha, não uma pausa de confusão. A pausa de um homem que estava esperando por uma ligação específica, acabou de ouvi-la chegar. Leona, ele disse. Ela me disse que você seria a pessoa a ligar. O nome dele era Dr. Villanova, e ele conhecia minha avó há boa parte de 1 ano. E, o que ele me contou, reorganizou o chão sob os meus pés. 8 meses atrás, ele disse, sua avó veio até mim por conta própria. Ela criou uma holding familiar e um fundo fiduciário. Colocou a casa nele, as contas bancárias, e fez uma procuração pública de plenos poderes, tanto financeiros quanto médicos. Ele fez uma pausa para que eu pudesse acompanhar. Ela nomeou uma curadora e representante legal, a pessoa que assume no momento em que ela não puder mais administrar seus próprios assuntos. A pessoa que também tomaria as decisões médicas dela se chegasse a esse ponto. Outra pausa. Essa pessoa é você, Leona, não a sua mãe, você. Fiquei parada no corredor do hospital e me segurei na parede. E então me bateu, de uma vez o que eu tinha feito nas últimas 12 horas. Os formulários de consentimento, a caixa que assinei como neta, pequena e insegura porque achei que era só isso que eu era. Eu era a voz legal dela desde abril. A noite toda, que passei acreditando que não tinha posição naquela família, nenhum direito, sequer de levantar a voz. Eu tinha, silenciosa e secretamente, sido a pessoa que ela escolheu para falar por ela. Ela só não tinha me contado. Deixou que eu descobrisse exatamente assim, em um telefone de hospital, com ela dormindo a 6 metros de distância. 15 de abril, ele disse. Está tudo devidamente executado. Tem vídeo da assinatura. Ela respondeu a todas as perguntas. Que dia era? O que possuía? Quem era sua família? O que ela queria? Ela era, no sentido legal e em todos os outros sentidos, completamente ela mesma naquele dia. 8 meses, enquanto eu dirigia 3 horas a cada poucas semanas e mandavam não incomodá-los enquanto me chamavam de cozinheira, a ajuda, o fracasso.
Minha avó entrou silenciosamente no escritório de um advogado, sentou-se de frente para um estranho e colocou toda a sua vida, sua casa, seu dinheiro, os cuidados do seu próprio corpo nas mãos da neta da qual todos os outros tinham desistido. E ela nunca disse uma palavra sobre isso, nenhuma dica. Ela carregou aquele segredo por todos os jantares de fim de ano onde me colocavam na ponta pior da mesa, sabendo o tempo todo o que tinha feito, sabendo quem ela tinha escolhido. Tive que colocar minha mão, espalmada contra a parede fria daquele corredor, e apenas respirar por um segundo. Há também uma carta, Villanova disse, mais gentil agora. Ela escreveu no mesmo dia. Me pediu para entregar lá a você, mas só se você voltasse por ela. Só se você fosse a única que aparecesse. Um silêncio. Você apareceu. Fiz a ele a pergunta que estava queimando um buraco dentro de mim. Por que eu? Evandra é. Todo mundo sempre dizia que a Evandra, a bem-sucedida. Por que não ela? Por que não a minha mãe? Eu ouvi papel. Ele estava desdobrando algo. Ela previu que você perguntaria. Deixou-me algumas linhas para ler caso perguntasse. Ele pigarreou e, de repente, não era mais a voz dele. Era a dela, vindo pela linha, na boca de um estranho. Os outros visitam. Você me alimenta. Existe uma diferença, Leona, e eu sou velha o suficiente para saber disso. Eu vi o que estava por vir há muito tempo. É por isso que eu me certifiquei de que seria você. Fechei os olhos e lá estava. Uma coisa que eu não pensava há anos, emergindo por inteiro. Todas as mesas de festa da minha infância. Minha avó sempre guardando a cadeira ao lado dela. A cadeira boa, a que ninguém brigava para sentar porque era entendido que era minha. Enquanto colocavam Evandra na cabeceira da mesa e faziam brindes a ela, Zuleika silenciosamente mantinha o lugar ao lado dela, vazio até que eu me sentasse. Eu achava que não era nada, um hábito. Não era um hábito. Era um veredicto que ela vinha declarando minha vida inteira, e só agora eu estava lendo. Villanova me deixou ter o silêncio. Então o estragou do jeito que precisava ser estragado. Há um problema, Leona. O dinheiro está saindo das contas dela e há uma transferência bancária agendada para o dia 29. Me conte, eu disse. Transferências regulares voltando meses atrás das contas da sua avó para a sua irmã, Evandra. Ele estava lendo agora, direto e limpo. E mais uma, agendada, automatizada, para ser executada no dia 29 de dezembro. É grande, várias vezes o valor das outras. Ele me deixou ouvir o que aquilo significava. É a varredura final. Leona. Alguém está esvaziando o poço antes de fechar a tampa. Depois que passar, esse dinheiro some. Teds não voltam. Pensei no queijo brie e no vinho, nas duas picanhas. Uma casa vendida com a dona que a construiu dentro. Há uma venda também, não há? Eu disse. A casa está anunciada. O sinal já foi dado no cartório, mas a assinatura da escritura só sai em semanas. Esse é o problema. Lento, e podemos pará-lo, porque você é a curadora, e eles não têm autoridade para vender. A transferência bancária é o problema rápido. Como procuradora, você pode congelá-la, mas ela é executada em dias. Uma pausa. Eles vão lutar contra você. Então, antes de agirmos, preciso entender uma coisa. Preciso saber até onde eles estavam dispostos a ir para armar isso. Olhei pelo vidro para minha avó dormindo. O segundo cobertor que a enfermeira noturna havia lhe dado, subindo e descendo. Então eu vou descobrir, respondi. Antes de ir, li a carta dela sentada na cadeira ao lado de sua cama, enquanto a manhã nascia cinza na janela. A caligrafia dela tinha um tremor que a mulher da minha infância nunca teve. Aquele tremor me desfez mais do que qualquer outra coisa. Passei o polegar sobre a marca que a caneta dela havia pressionado no papel. Não vou dar a vocês tudo o que estava escrito. Uma parte era só para mim, mas havia uma linha no meio. E é a linha que carreguei para todos os cômodos depois disso. Não deixe que coloquem um preço em mim, Leona. Você é a única que sempre viu uma pessoa onde eles viam um fardo. Dobrei a carta.
Coloquei no bolso do peito, sobre o lugar onde você sente as coisas. Ela previu isso há 8 meses. Agora eu tinha que descobrir exatamente até onde eles tinham ido. E a casa, eu sabia, me contaria. As casas sempre contam. Fui de volta à casa na tarde seguinte, legalmente. Eu era a curadora agora. Aquele chão sob meus pés era meu para pisar de uma maneira que nunca havia sido antes. Fiquei no corredor de entrada e me forcei a olhar para o lugar da maneira como eu olharia para uma cozinha em uma inspeção. Não como neta, mas como alguém, lendo um cômodo para ver o que realmente aconteceu nele. O pote vazio com mãe na tampa eu tinha trazido de volta em um saco de papel. Evidência, embora eu ainda não tivesse me permitido usar essa palavra. Comecei pela porta da frente porque, na porta da frente debaixo do beiral, a campainha com câmera da minha avó estava com sua pequena luz pulsando. Ainda gravando, ainda fazendo backup na conta dela na nuvem. A conta que ela tinha criado anos atrás e me fez ajudá-la a fazer porque não confiava em si mesma com a senha. Ela tinha me feito a guardiã daquela senha. Claro que tinha. Eu fiz o login. As filmagens voltavam semanas. Fui rolando e a casa entregou seus dias, um clipe de cada vez. 20 e 1 de dezembro. Minha mãe em um casaco elegante, carregando uma travessa coberta de papel alumínio para o carro dela, indo para Angra. O clipe tinha áudio. Enquanto ela fechava a porta atrás de si, disse algo por cima do ombro para o meu pai. Fácil como quem fala do tempo. Ela vai ficar bem. Ela mal come mesmo. 22 de dezembro. Meus pais novamente, com os braços cheios de sacolas de mercado, entrando. As picanhas, o vinho, eu apostaria qualquer coisa. E saindo 20 minutos, depois com as sacolas vazias e as mãos livres. Nenhuma vez em nenhum clipe, alguém carregou algo para minha avó. Eles estocaram aquela geladeira em volta dela como se estivessem estocando uma casa de aluguel para eles mesmos. Sentei no degrau frio da frente com o telefone na mão e assisti minha família passar pela própria mãe por semanas, e não chorei. Eu me perguntei depois por que não o fiz. Acho que é porque chorar é para coisas que você ainda não entende. E eu estava começando a entender tudo. Rolei mais para trás e, em um clipe mais antigo de novembro, havia uma terceira figura naquela varanda. Evandra, a filha de ouro, carregando um envelope pardo grosso. Entrei na casa e abri as contas bancárias da minha avó, porque agora eu tinha o direito de fazê-lo. Eu sou cozinheira, não banqueira. Mas uma cozinheira lê uma lista de preparo do mesmo jeito que um contador lê um livro-caixa. Você vê de relance o que está faltando, o que não bate, o que foi levado quando ninguém estava olhando. E o livro-caixa na minha frente somava uma coisa horrível. A linha repetia-se mês após mês na linguagem fria de um banco. Transferência para Vilar 4.200 BRL recorrente. Repetidas vezes, voltando até o meio do ano. E, então lá embaixo, aguardando, agendado 29 de 10, transferência bancária Vilar. A agendada não era de 4.000, era do tipo de número que tem muitos zeros e esvazia a vida de uma pessoa em uma única tarde. A varredura final. Um dia, depois de meus pais voltarem de viagem, antes que qualquer pessoa que eles não controlassem pudesse notar. Anotei a data nas costas da minha mão com um lápis de cozinha. Dia 29, 4 dias. Não foi um acidente. Acidentes não são agendados. Naquela noite, no silêncio da casa que agora era legalmente minha para estar, sentada nela, fiz a coisa que mais doeu. Voltei nas minhas próprias mensagens, texto antigas. Houve uma época, anos atrás, antes de me excluírem dos cuidados dela, em que alimentar Zuleika era permitido ser o meu trabalho, em que eu cozinhava para ela e relatava no grupo da família como se fosse algo para se orgulhar. Eu as encontrei. As marcações de tempo tinham mais de um ano. Eram dezenas. A avó comeu o prato todo hoje. Ela pediu repetição. Fiz aquele frango com arroz. Ela terminou e me disse que eu tempero melhor que a própria mãe dela. Elogio máximo. Ela engordou 1 quilo desde que comecei a trazer as marmitas. A médica está feliz.
Rolei e rolei e elas continuaram vindo. Um arquivo inteiro de um tempo em que cuidar da minha avó tinha permissão para ser meu trabalho. Antes de minha mãe decidir que deveria ser o dela. Antes de nós, vamos cuidar da mamãe agora virar isso. Havia uma foto também que me paralisou. Zuleika na sua própria mesa de cozinha, um prato na frente dela, no meio de uma risada, uma mão levantada como se estivesse dispensando um elogio. Bochechas cheias, viva. Eu tinha mandado para a conversa da família com 3 pontos de exclamação, e ninguém nem sequer tinha reagido. Eu li todas elas no escuro, e minhas mãos tremeram sim. Só pouco. Esse é o canal do corpo. É permitido. Não é o mesmo que desmoronar. Porque cada uma daquelas mensagens era uma fotografia da minha avó prosperando, alimentada, ganhando peso, rindo de temperos. E cada uma delas agora também era outra coisa. Prova. Prova de que quando alguém a alimentava, ela vivia. Prova exata do que havia sido tirado dela e mais ou menos de quando. E pelas mãos de quem isso parou. Os textos da cozinheira, os textos da descartável. Acontece que a serva vinha guardando os recibos por anos e nunca soube. Houve uma batida na porta, suave, na manhã seguinte, e era a vizinha, Dona Consuelo, da Casa Azul, que morou ao lado da minha avó por 30 anos. Ela tinha uma travessa coberta nas mãos. Ela a estendeu para mim antes de dizer qualquer coisa, ainda morna, e havia um pedaço de papel enfiado debaixo do papel alumínio com algumas palavras em uma letra cursiva caprichosa. Para aquela que voltou. A gentileza que te derruba quando você passou muito tempo sem esperar nenhuma. Eu já tinha me acostumado com a crueldade até então. Eu não tinha mais defesas contra uma travessa quente de uma mulher que não me devia nada, e quase perdi o controle ali mesmo na varanda. Eu estava preocupada há muito tempo, disse Dona Consuelo, entrando no corredor quando eu acenei para ela entrar. Eu não sabia para quem contar. Diriam que eu era uma velha intrometida. Ela colocou a bolsa na mesa e tirou de lá uma pequena caderneta espiral, do tipo que você mantém perto do telefone. Então, eu anotei, em vez disso, todas as vezes que achei que a ambulância deveria vir, e não veio. Todas as vezes que a vi na janela e ninguém levantou a persiana para ela. Ela colocou a caderneta nas minhas mãos. Continuei esperando que alguém finalmente perguntasse. Virei as paginazinhas. Datas, horários. Sem luzes, 3 dias. Vi Z, na janela. Parecia magra. Carro da filha não estava lá de novo. Bati. Sem resposta. Não. Ouvi nada. Deixei um prato na varanda. Ainda lá de manhã. Intocado. Meses da vigília silenciosa de uma estranha, mais fiel que seu próprio sangue. Essa mulher tinha deixado comida na porta da minha avó e havia ficado lá no frio, intocada, porque a mulher a quem se destinava não conseguia chegar à porta. Prato de comida quente a menos de 1 metro dela, e ela não conseguiu alcançá-lo. Da mesma forma que não conseguiu alcançar o copo d'água na sua própria mesinha lateral, enquanto sua própria filha guardava picanha na geladeira e voava para Angra dos Reis. Tive que colocar a caderneta na mesa por 1 segundo e pressionar as costas do meu pulso contra a minha boca. Havia papéis. Também, Dona Consuelo disse na porta, quase como um pensamento posterior, mas que não era um pensamento posterior de jeito nenhum. Um homem veio reconhecer firma de algo. Acho que ele tinha aquele carimbo de cartório. Foi na semana em que sua avó mal conseguia ficar de pé sozinha. Ela franziu a testa. Semana estranha para estar assinando coisas. Sentei com tudo espalhado na mesa da cozinha da minha avó. As filmagens da campainha, os extratos do banco, minhas próprias mensagens antigas, a caderneta datada de Dona Consuelo. E a forma de tudo finalmente se ergueu e olhou de volta para mim. Isso nunca foi apenas sobre dinheiro. O dinheiro era a parte fácil de entender. Eles precisavam dela fora do caminho de uma maneira particular. Não, morta, apagada. Eles precisavam de um pedaço de papel que dissesse que Zuleika Vilar não conseguia pensar por si mesma. Não era confiável para saber o que passava em sua própria mente, para que pudessem mover o dinheiro dela, vender a casa dela
e chamar isso de misericórdia. Eles precisavam tornar, lá, aos olhos da lei, um ninguém. Matá-la de fome não era negligência, era o método. Um corpo que não consegue se levantar, não consegue discutir. Uma mulher fraca demais para comer parece, no papel, uma mulher que perdeu o juízo. Eu disse isso em voz alta para a cozinha vazia, só para ouvir o quão verdade era. Eles não queriam só a casa, eles precisavam que ela contasse como um ninguém. E em algum lugar lá fora estava o documento que eles construíram para fazer isso. Um papel que dizia que minha avó tinha concordado com tudo aquilo de livre e espontânea vontade. Levei tudo para o Dr. Villanova. O escritório dele era pequeno e forrado de livros, e ele limpou a mesa para que eu pudesse espalhar tudo, os prints das mensagens, os extratos bancários, a caderneta de Dona Consuelo aberta nas páginas marcadas. Ele examinou tudo lentamente, do jeito que Adrá Munhoz tinha lido o exame de sangue. Um profissional lendo o tamanho de uma ferida. Então eu coloquei o último item, o documento que meus pais tinham protocolado para iniciar a venda, o qual eu tinha puxado da papelada da imobiliária. No topo, estava escrito laudo de capacidade mental e procuração pública. Isto, disse ele batendo no papel, é o que eles planejam balançar na mesa do cartório. Diz que sua avó foi avaliada, considerada competente, voluntariamente concedeu a procuração. Ele olhou para mim por cima dos óculos. Eles não têm ideia de que ela já assinou tudo para você 8 meses atrás. Eles acham que são os herdeiros. Eles acham que isso está limpo. Ele virou a página para o bloco de assinaturas e o selo do tabelião. Então vamos ver quem colocou o carimbo nisso. Ele ficou imóvel. Puxou uma segunda folha da gaveta, uma impressão do registro estadual, e colocou ao lado do documento. Este tabelião, ele disse, colocando a ponta de um dedo no selo e a outra em uma linha no registro. A licença dele expirou há 2 anos. Ele não é mais do cartório desde... Então, ele olhou para cima. Uma licença vencida não pode atestar uma assinatura viva, Leona. Esse carimbo não vale nada. O que torna este documento inteiro sem valor. Isso nunca sobreviveria aos primeiros 10 minutos de uma audiência. Olhei para o carimbo, a coisa sobre a qual eles construíram todo o roubo silencioso deles. Um carimbo falso de um homem que não tinha poder para selar nada. Quem usaria um tabelião vencido? Eu disse. Um advogado de verdade não. Checaria? Alguém que não pudesse arriscar um advogado de verdade fazendo perguntas sobre uma velha senhora que não conseguia se sentar. Ele largou o registro. Alguém que recorreu a um homem que já conhecia. Um favor, não um profissional. Ele segurou meu olhar. A pessoa que arranjou ele está nomeada na carta de encaminhamento. Sua irmã, Evandra. Uma pausa. Isso deixou de ser um desentendimento familiar no momento em que esse carimbo foi colocado ali. Falsificar um documento para confiscar o espólio de uma pessoa incapacitada não é algo que uma carta de advogado resolve silenciosamente mais. Isso é um crime, Leona. Temos que denunciar. E não só a mim. Levei uma tarde para rastrear o resto, e o resto contava uma história pela qual quase senti pena até lembrar do pote vazio. Evandra, a filha de quem se gabavam, a menina de ouro, o sucesso, estava se afogando. A empresa que todo mundo brindava na cabeceira da mesa estava há meses do colapso, e quando ela foi procurar um bote salva-vidas, encontrou uma idosa de 86 anos com uma casa, quitada e as economias de uma vida inteira, e pais que a ajudariam a esvaziá-la, porque ajudar Evandra era a única religião que aquela família realmente praticava. As contas da vovó eram o bote salva-vidas. A própria vovó está apenas no caminho. Havia e-mails, um recibo com o nome do tabelião, uma thread, onde minha mãe perguntava por escrito: em quanto tempo a casa pode ser fechada? A E precisa disso antes do final do trimestre. Não, mãe, tudo bem? Não, quem? Está alimentando ela. Em quanto tempo podemos vender a casa? Lá estava. Todo o clima moral da minha infância finalmente em um texto que eu podia imprimir. Temos tudo, o Dr. Villanova disse quando eu trouxe de volta. Agora há uma decisão,
a tomar sobre como isso vai acontecer. Fiz uma ligação para a assistência social e a delegacia de proteção ao idoso, enviei tudo para eles. Os clipes da campainha, a foto do pote vazio, a caderneta datada da Dona Consuelo, o laudo da DRA. Munhoz sobre a desnutrição e as fotografias que o hospital havia tirado das marcas de apertões no pulso de Zuleika. Uma assistente social respondeu mais rápido do que eu esperava, 2 dias antes do final do feriado. O e-mail era curto e foi a coisa mais poderosa que li em dias. Registramos sua denúncia e abrimos uma investigação formal sobre suspeita de negligência contra idoso. Dadas as descobertas financeiras e o documento falsificado, estamos coordenando com a polícia. Número do caso, atribuído. O sistema, pela primeira vez, estava do lado da minha avó. A assistente social fez uma pergunta, e isso mudou a forma do que eu fiz a seguir. A família estará presente quando retornar de Angra dos Reis? Se sim, gostaríamos de estar lá. Eles voltariam para casa no dia 26, para uma casa que achavam que continha uma velha senhora indefesa, um documento falso e uma irmã muito oprimida para lutar. Eu respondi com uma palavra: sim. Eu poderia ter congelado a transferência e encerrado tudo à distância. Como? Procuradora, um telefonema para o banco colocou a transferência do dia 29. Espera. Eu fiz essa ligação. Fiz do quarto de hospital da minha avó, perto da janela, enquanto ela dormia. E o homem do outro lado da linha disse: "Ah, transferência foi colocada em espera", com uma voz entediada que não fazia ideia de que estava salvando a vida de uma idosa. O dinheiro estava seguro, mas eu não queria que terminasse em uma linha telefônica. Não queria que uma carta de advogado chegasse na caixa de correio deles em fevereiro, enquanto eles estivessem em Angra dos Reis, levemente irritados, já distorcendo a história para seus amigos. Leona exagerou. Leona sempre foi dramática. Sabe como ela é. Eu sabia exatamente como isso iria acontecer, porque eu os tinha visto reescrever a verdade por toda a minha vida. Se eles ouvissem em segunda mão, eles sobreviveriam. Encontrariam uma versão em que eles foram os injustiçados. Pensei sobre isso por muito tempo naquela cadeira ao lado da cama dela. Não sou, por natureza, uma pessoa que quer fazer cena. O silêncio é meu país natal, mas entendi algo naquela noite que eu nunca tinha me permitido agir a respeito antes, que algumas verdades só aterrissam se a pessoa for forçada a ficar dentro delas, no mesmo ambiente, com testemunhas, sem ter para onde olhar a não ser para a coisa que eles fizeram. Minha avó havia passado 8 meses tornando a verdade hermética. O mínimo que eu podia fazer era garantir que ela fosse ouvida. Eu queria que acontecesse na mesa, a mesa dela. Então eu disse que eles iriam vir. Adra. Munhoz concordou em estar lá na sua tarde de folga, porque ela disse que alguns prontuários merecem uma testemunha. A assistente social viria, e no balcão da cozinha da minha avó, onde minha mãe não poderia deixar de ver, deixei 2 coisas. Um envelope grosso com a papelada original da procuração dentro e em cima dela, desta vez com o lado certo virado para cima, o cartão do Dr. Villanova. O mesmo tipo de cartão pelo qual eu tinha passado reto 3 dias antes. Aquele que me odiei por não ter visto. Desta vez, ele estava virado para cima na luz, esperando por eles. Um carimbo de tabelião vencido não pode atestar a assinatura de uma mulher viva. Eu tinha aprendido isso da maneira mais difícil. Agora eles iam aprender. Faltavam 3 dias. Deixei a luz da cozinha acesa e esperei. Eles voltaram para casa no dia 26, um pouco depois das 16. Bronzeados, barulhentos e arrastando malas de rodinha pela calçada. Eu estava sentada na cozinha. Ouvi a porta da frente, a voz da minha mãe já reclamando da viagem. O estrondo mais baixo do meu pai, a risada de Evandra. Então a risada parou. Eu os ouvi descer o corredor até o quarto da minha avó. Do jeito que você vai checar, algo para o qual parou de olhar de verdade. Eu ouvi a porta se abrir pigarro e então o silêncio. O silêncio mortal que prometi a vocês bem no começo. A cama estava desfeita e arrumada. As coisas dela tinham sumido.
O quarto estava vazio. A janela aberta uma fresta para arejar. A cortina se movendo um pouco no ar frio. Onde ela está? A voz da minha mãe subindo o tom. Passos, rápidos agora, vindo em direção à cozinha. Leona, Leona, o que você fez? Ela virou a esquina e parou quando me viu sentada à mesa. E então ela viu o balcão. Ela pegou o cartão primeiro. Eu a assisti ler. Vila Nova Advocacia para idosos. Vi o rosto dela tentar 3 expressões diferentes e falhar em todas elas. Então ela abriu o envelope, tirou os documentos e os olhos dela desceram pela primeira página. Vou lhes contar o que aprendi observando minha mãe naquele momento. Uma pessoa não grita daquele jeito de raiva. A raiva é barulhenta, mas é cheia de si. Tem para onde ir. Isso era diferente. Esse era o som que uma pessoa faz quando o chão em que está pisando se revela que nunca esteve lá, quando elas entendem, de uma vez só, que apostaram tudo em uma mão que nunca tiveram. Não, ela disse. Não, isso não. Ela não pode ter. E então ela gritou. Uma nota longa e estridente, o som exato do início desta história, na exata mesma cozinha. E agora você sabe do que era feito. Não de raiva, de compreensão. Atrás dela, meu pai tinha ficado cinza. Evandra estava muito parada na porta com seu bronzeado e suas roupas finas. Houve uma batida na porta da frente. Eu a tinha convidado. Vila Nova entrou primeiro, pasta na mão, seguido pela Drá. Munhoz com seu jaleco segurando uma pasta. Então a assistente social da Delegacia de Proteção, com um crachá do Estado e um rosto calmo e sem pressa. Minha mãe girou em minha direção. Quem são essas pessoas? Isso é privado. Isso é assunto de família. Sente-se, mãe, eu disse. Não alto. Eu nunca, nem uma vez nesta história, fui barulhenta. Você vai querer estar sentada. Vila Nova colocou os documentos originais na mesa e os virou para que pudessem ler. Luz. Zuleika Vilar executou esta holding patrimonial e procuração em 15 de abril, ele disse. Testemunhado, reconhecido em cartório, registrado. Isso coloca a casa dela e as contas sob o controle da procuradora e curadora legal dela, que é a neta dela, Leona. Há vídeo da assinatura no qual a Sra. Zuleika está totalmente competente. Ele deixou isso pousar. A casa não é de vocês para vender. Nunca foi. A venda está morta. A boca da minha mãe se abriu e saiu o segundo movimento. O que eu sabia que estava vindo porque cresci a vendo fazer. O pivô. A máscara escorregando de indignada para em luto. Nós estávamos tentando protegê-la, ela disse. E seus olhos ficaram marejados sob comando, do jeito que sempre conseguiam. Ela não é ela mesma. Ela não está mentalmente competente há meses. Estávamos fazendo o que é melhor. Deslizei o segundo documento pela mesa. A avaliação de capacidade, o papel deles. Você disse que ela não estava competente. Eu disse. Então vamos falar sobre quem reconheceu firma disso. A Drá. Munhoz não esperou ser questionada. Ela abriu sua pasta e colocou uma página na mesa, virada para cima, ao lado do documento falso deles. Dei entrada em Zuleika Vilar no dia 23, ela disse. Quieta, precisa, voz de médica. Desnutrição proteica severa. Albumina de 2. 1. Desidratação consistente com falta prolongada de cuidados. Isso não aconteceu em uma semana. Ela olhou uma vez ao redor da mesa para minha mãe, para meu pai, para Evandra. Aconteceu ao longo de meses. Ninguém nesta sala estava alimentando ela. Ela colocou uma segunda página ao lado da primeira, uma fotografia. E este é o pulso dela na noite em que ela deu entrada. A voz dela não mudou em nada. E foi isso que a tornou terrível. 5 hematomas, 4 de um lado, 1 do outro. São marcas de apertão, o padrão que uma mão faz, fechando-se ao redor de um braço com força suficiente para machucar o osso de uma mulher de 86 anos. Já tinham dias quando eu a admiti. Ela deixou a fotografia ali no meio da mesa, onde ninguém pudesse não ver. Lá. Alguém não apenas parou de alimentar. Lá. Em algum momento, alguém colocou a mão nela e apertou. Eu documentei isso. Está no prontuário.
A cozinha ficou muito silenciosa. Ninguém naquela mesa disse uma palavra. Mas vi os olhos de Evandra caírem para a fotografia e depois caírem ainda mais para suas próprias mãos no colo. E eu a vi dobrar, las fora de vista sob a mesa. E não precisei que ninguém dissesse mais nada depois disso. Algumas respostas chegam sem que uma única palavra seja dita. Vila Nova pegou o documento deles por um canto, como se fosse algo impuro. E o laudo que vocês planejavam usar, ele disse, foi carimbado por um homem cuja licença de tabelião expirou há 2 anos. Ele colocou a impressão do registro ao lado. Uma licença morta. Não atesta nada. Este papel é inútil. Ele se virou para Evandra e a voz dele não se elevou. Apenas ficou afiada. Você o contratou. Seu nome está na carta de encaminhamento. A assistente social falou pela primeira vez. E falou com todos eles. E ela tinha um tipo silencioso de autoridade que preenchia a sala sem tentar. Abri uma investigação formal sobre negligência contra idoso. Ela disse, tenho os prontuários médicos, as fotografias das marcas de agressão, um registro datado de uma vizinha de meses atrás, filmagens da campainha. Ela fez uma pausa e, então enfiou a mão na bolsa e colocou mais uma coisa na mesa, em um saco de evidências. O pote de plástico transparente, fita crepe, uma palavra. Há um pote aqui, ela disse, com a palavra mãe escrita na caligrafia de alguém. Ele foi encontrado vazio numa geladeira cheia. Ela olhou para cima e então disse a parte que fez as mãos do meu pai se esmagarem na madeira. Quero ser clara sobre em que ponto estamos. Entre o documento forjado, as transferências financeiras e os achados físicos. Isso não é mais um assunto apenas da minha secretaria. Já entrei em contato com a polícia. Eles estarão perguntando com alguns detalhes quem escreveu esse nome, quem o deixou vazio, e sobre o pulso, vi aquilo dar a volta na mesa, o pote com mãe na tampa, a coisa que minha mãe rotulou, esvaziou e colocou de volta na prateleira. Minha mãe não conseguia olhar para aquilo. Evandra não conseguia olhar para nada daquilo. Os registros financeiros vieram em seguida. As transferências recorrentes, a varredura agendada, o e-mail sobre fechar a casa antes do trimestre. Cada pedaço foi para a mesa como uma tábua do chão sendo arrancada. E então meu pai fez um som. Ele tinha se sentado em algum momento na cadeira da ponta. Não a cabeceira, o da mesa, a ponta, o lugar pelo qual ninguém briga. Suas mãos estavam espalmadas na madeira. E foi ele quem quebrou, porque os fracos sempre quebram antes dos orgulhosos. Eu sabia, meu pai disse. Minha mãe chamou o nome dele, como um aviso, mas ele continuou, olhando para a mesa, para o pote no plástico, transparente. Deus me perdoe. Eu sabia. Eu vi como ela estava ficando magra. Eu vi o roxo. Eu disse a mim mesmo que ela tinha batido na grade da cama. Eu deixei a Yolanda cuidar disso. Eu deixei a Evandra. Eu disse a mim mesmo que não era. A voz dele falhou. Eu sabia e deixei acontecer. É o mais perto de um pedido de desculpas que eu receberia de qualquer um daquela família. Não foi para mim. Foi para a cadeira vazia, onde minha avó costumava sentar e guardar o lugar ao lado dela. Minha mãe ainda estava de pé, ainda tentando encontrar a versão do rosto dela que funcionasse. Não havia mais nenhuma. O cômodo tinha parado de acreditar nela. E uma mulher como a minha mãe não é nada sem um cômodo. Que acredite nela. Eu me levantei. Quero que você note que eu não gritei. Nem aqui no final, onde você acharia que eu merecia. Eu olhei para minha mãe. Não mãe agora. Olhei. Para a Yolanda. Você olhou para ela e viu um fardo. Eu disse. Ela olhou para mim e viu uma pessoa. Essa é toda a diferença entre nós. E é o motivo pelo qual a casa nunca foi de vocês. Yolanda não teve resposta. Pela primeira vez em toda a minha vida, minha mãe não tinha nada a dizer. Peguei a carta da minha avó da mesa onde a tinha colocado e a coloquei de volta no meu bolso, sobre o meu peito, onde eu a vinha carregando. Não fiquei para vê-lo sair. Não precisei. A assistente social tinha o caso dela. Vila Nova tinha os documentos.
Dra. Munhoz. Tinha seu prontuário. A transferência estava congelada. A casa estava a salvo. E a verdade estava sentada na mesa em uma pilha que qualquer um poderia ler. Ela não gritou porque estava com raiva. Ela gritou porque finalmente entendeu que tinha perdido. Eu tinha um lugar melhor para estar. Eu tinha alguém esperando eu fazer o jantar para ela. Algumas semanas depois, minha avó sentou na pequena cozinha do meu apartamento, envolta em um cobertor, enquanto uma panela de canja levantava fervura no meu fogão de 2 bocas. Ela estava mais forte, mais lenta do que costumava ser, e precisaria ser vigiada. E alguns dias eram confusos, mas ela estava comendo. Tinha recuperado 3 quilos. Ela sabia que dia era. Ela sabia exatamente quem era e exatamente quem eu era. Ela pegou o quarto de hóspedes, que eu tinha pintado de amarelo pálido na semana antes de trazer lá para casa, porque lembrei que a cozinha dela na casa velha era dessa cor, e ela sempre dizia que quartos amarelos faziam a comida ter um gosto melhor. Eu tinha tirado meus livros de receitas da prateleira lá para dar espaço para as coisas dela. As fotografias, a Bíblia com a lombada rachada e macia, o radinho que ela gostava de deixar baixo. Tínhamos um ritmo agora. Eu cozinhava. Ela sentava no balcão e dizia que eu estava usando muito sal e pouco sal na mesma frase, do jeito que sempre fez. Algumas tardes ela cochilava no meio de uma frase e acordava e terminava o pensamento 20 minutos depois, como se nenhum tempo tivesse passado. Aprendi a apenas estar lá para o final da frase, não importa quando viesse. O apartamento inteiro cheirava a cebola, folha de louro e caldo de galinha. O cheiro que estava na trama do casaco, no qual a enrolei naquele chão congelante. O cheiro que significava para nós duas que alguém estava sendo cuidado. Ela levantou a cabeça e inspirou fundo, e sorriu. Tem o cheiro da casa velha, ela disse, antes de eles esquecerem como ser gentis. Mexi a panela e não confiei na minha própria voz por um segundo. No balcão havia uma carta que tinha chegado naquela manhã do Ministério Público. Vou encurtar as consequências porque eles não merecem a extensão que a gentileza merece. A venda da casa desmoronou. Os documentos viram isso. A transferência nunca passou. A empresa de Evandra afundou de qualquer jeito. E o que está ligado ao nome dela agora não é a história de uma empresária lutando. É um arquivo criminal aberto com a palavra falsificação nele e uma linha separada para o que aquelas fotografias mostraram. Essa parte não é mais minha para carregar, é do promotor de justiça. Meus pais, parados no pequeno mundo que encenaram por todas as suas vidas. Os amigos da igreja, o clube de campo, as pessoas para quem se gabavam da filha de ouro deles, não sobreviveram às fofocas. A família que me chamou de descartável gastou todo o valor que tinha em uma mentira e perdeu. A carta da Delegacia de Proteção ao Idoso tinha uma linha perto do fim que li mais de uma vez. Eu ali de pé no meu próprio balcão com a sopa no fogão e minha avó cantarolando junto com o radinho dela no quarto, amarelo. Conclusões. Negligência comprovada. 2 palavras. Elas fizeram o que anos das minhas próprias palavras nunca conseguiram. Elas disseram que era real e que não foi culpa sua, e que você estava certa em carregá-la para fora daquela casa. Do fogão, a voz da minha avó mais forte a cada dia. Venha sentar. Coloquei 2 pratos na mesa. Quero que vocês entendam o que isso significava, porque toda a história vive nisso. A minha vida inteira, eu fui aquela que serviu. Eu carreguei os pratos e os retirei. Fui a cozinheira, a ajuda, aquela que ficava de pé enquanto todos os outros sentavam. Eles fizeram disso um insulto, mas eu tinha aprendido uma coisa. Carregar minha avó para fora de uma casa gelada no meu próprio casaco, alimentar, lá com uma colherada lenta de cada vez até a cor voltar ao rosto dela. Servir alguém não é a coisa mais baixa que uma pessoa pode fazer. É apenas outra palavra para enxergá-los, realmente enxergá-los quando ninguém mais se dá ao trabalho de olhar. Então, eu coloquei 2 pratos, 2 cadeiras, puxadas para perto,
Nenhum lugar vazio guardado no final da mesa para uma garota que eles decidiram que não importava. E pela primeira vez na minha vida, minha avó olhou para mim, deu um tapinha na cadeira, ao lado dela, e me disse para sentar e comer. Eu sentei. Se você já foi aquele que foi ignorado, aquele que apareceu de qualquer maneira, que fez o trabalho silencioso pelo qual ninguém bateu palmas, espero que saiba que a minha avó sabia. Você nunca foi a pessoa descartável. Você era a pessoa que estava prestando atenção. E um dia, isso se mostra ser tudo. Obrigado por ficarem até o fim. Se isso alcançou algo em você, me conte nos comentários sobre a pessoa na sua vida que guardou um lugar para você. Estarei lendo.